Escolhido o seu tema, refletido sobre os problemas que você identificou, agora é o momento crucial da construção do seu TCC. Definir a sua pergunta de pesquisa. E por que esse é o momento crucial? Porque um TCC só tem sentido se for desenvolvido para responder a alguma indagação que o aluno pesquisador, você, dirige à realidade. É a esta pergunta que o TCC, no seu final, deve oferecer uma resposta convincente, uma resposta fundamentada em uma pesquisa. Para construir uma boa pergunta de pesquisa, você deve observar 3 grandes critérios. A pergunta deve ser clara, execuível e pertinente. Para ser clara, sua pergunta deve ser precisa e concisa, ou seja, deve definir exatamente, sem deixar dúvidas, o aspecto exato que você pretende conhecer dos problemas que você identificou no seu tema. Para ser execuível, a nossa segunda condição, você deve avaliar com cuidado se disporá do tempo e dos recursos materiais e de conhecimento necessários à pesquisa. Uma avaliação apressada dessas condições pode resultar em um TCC concluído às pressas, ou que não consiga oferecer uma resposta convincente à pergunta que você fez, ou seja, um TCC com a qualidade prejudicada. Portanto, reflita bem se você disporá do tempo e dos recursos para fazer uma boa pesquisa, analisar os dados e redigir o TCC. Caso necessário, ajuste sua pergunta de pesquisa às suas condições objetivas de trabalho. Nossa terceira condição é a pertinência da pergunta. Para ser pertinente, uma boa pergunta precisa, em primeiro lugar, ser autêntica, verdadeira, ou seja, deve ser uma pergunta cuja resposta não esteja preconcebida pelo pesquisador, por você. Se o pesquisador já tem convicção da resposta, a pergunta não se justifica, porque nesse caso o TCC será a mera demonstração de uma certeza que o pesquisador já tinha antes de fazer o estudo. Em segundo lugar, a pertinência depende da pergunta não conter juízos de valor do próprio pesquisador. Uma pesquisa científica não se sustenta em meras opiniões e deve ser fiel ao método científico e aos dados que examina. Não deve, portanto, julgar moralmente as situações que estuda, mas compreender e explicar objetivamente essas situações. Em terceiro lugar, para ser pertinente, uma pergunta, especialmente na área das ciências sociais e humanas, mas não só nessas áreas, não deve também procurar especular sobre o que ocorrerá em um futuro distante, mas deve procurar entender o que aconteceu no passado ou está acontecendo no presente, suas origens históricas e suas consequências técnicas, científicas, econômicas, políticas ou sociais. Por fim, uma pergunta pertinente quando não conduz a pesquisa para uma descrição superficial do fenômeno estudado, mas para uma interpretação fundamentada desse fenômeno no contexto técnico, social, econômico, político e cultural onde ele existe.